Tudo na paz, meus queridos amados irmãos. Hoje vamos estar aprendendo um pouquinho da Bíblia, a passagem que tem em 2 Reis, capítulo 6. Para nós entendermos um pouco desse capítulo, nós temos que também meditar no capítulo 7. E nós nunca devemos ser ingratos, jamais poderemos ser ingratos, porque nós, aos olhos dos homens, nós podemos ser ingratos, mas aos olhos de Deus, jamais poderemos ser ingratos. Diz a passagem ali, no capítulo 6, que o rei da Síria guerreava contra os israelitas. E esse guerrear que eles falam aqui nessa passagem, meus queridos, ameaçava, mandava cartas, mandava recado ao rei de Israel. Essa era o guerrear que ele está falando aqui. Como nós podemos ver aqui, que diz que ele fazia vários acampamentos, né, para emboscada para o rei de Israel. Mas diz a passagem que ali em Israel havia um profeta, um homem de Deus, Eliseu. Por isso que eu falo que jamais nós poderemos ser ingrato com ninguém. Pessoa que ajuda você, muitas vezes, ajuda, te protege, mas o que acontece nos dias de hoje, muitas pessoas ajudam e as pessoas viram as costas. Mas aqui nós vamos ver que jamais nós podemos, né, ser ingrato, porque Deus o vê. Diz ali que o rei da Síria armava várias emboscadas com os seus acampamentos ali. Mas o profeta Eliseu avisava ao rei de Israel, falava, tal lugar você não pode passar, que ali vai ter o rei da Síria te esperando. Mas mesmo assim, o rei de Israel, ele não acreditava no profeta, no homem de Deus, e mandava vários homens para conferir se realmente isso era verdade. Chegou uma vez que o rei da Síria ficou irado e disse, quem é dos nossos que estão contra mim? Porque toda vez que eu armo uma emboscada contra o rei de Israel, nada dá certo. Tem alguém que está avisando o rei de Israel. Aí um homem se apresentou e disse, não, meu senhor, nenhum de nós está contra o senhor. É porque lá em Israel há um profeta. Tudo que tu fala no teu quarto de dormir, ele já sabe tudo lá. Então o rei da Síria se irou muito e disse, procura saber onde está este homem para nós trazermos preso. E ali procuraram, encontraram o profeta Eliseu, estava numa cidade, Dotã, uma cidadezinha pequena. E ali diz a passagem que o rei da Síria mandou vários carros, vários homens para cercar aquela pequena cidade. E ali diz a passagem que aquela cidade estava cercada. Quando foi de manhãzinha cedo, na madrugada, o servo de Eliseu abriu para ver o que estava acontecendo. Quando abriu a porta, que viu toda a cidade cercada, voltou e avisou ao profeta Eliseu e disse, ai meu senhor, o que há de nós? O que vamos fazer? E ali o profeta Eliseu olhou e não se preocupou e disse, mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Mas ali o servo de Eliseu, ele estava com a sua visão espiritual ainda fechada. Ele não enxergava o que o profeta, o homem de Deus, enxergava. Ali Eliseu orou ao Senhor nosso Deus e disse, abra os olhos para que veja. E ali, quando ele abriu os olhos,
o servo de Eliseu abriu os olhos e viu, tinha um grande exército celestial, carros de fogo ao redor ali, dos montes ali. Então ele viu realmente o que ele não enxergava. E ali diz que o profeta Eliseu orou mais uma vez ao Senhor e falou para cegar todo aquele exército do rei da Síria. Deus é o Deus que abre e fecha. Somente Ele tem o poder de abrir porta onde não há portas, fechar porta onde não há portas. E ali Eliseu orou para que abrisse os olhos do seu servo. Na mesma hora, orou para que fechasse os olhos daquele exército da Síria, os inimigos de Israel. E ali o profeta disse: vocês estão no lugar errado. Vocês estão procurando também o homem errado. Mas não se preocupe, irei te levar até o lugar certo. E ali diz a passagem que Eliseu conduziu todo aquele exército até Samaria. E ali, quando chegou em Samaria, colocou todo aquele exército da Síria e disse: aqui é o lugar certo. Olha só, quando o rei de Israel viu tudo aquilo, disse: matar-os-ei meu pai. Chamou até o profeta de meu pai. E ali Eliseu disse: não matar-os-á. Tu mataria a quem tu prendeu com a tua própria espada? Ele fez uma pergunta, né, para o rei de Israel. Aí ele falou: não matarás. Ele está em minhas mãos. Você é o rei. Ele estava falando mais ou menos assim: você é o rei, mas quem está mandando aqui, você senta no trono, mas quem está mandando aqui nesse momento sou eu. Sou eu que trouxe todo esse exército preso aqui, né? Ali o exército da Síria estava todo cego. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai dar de comer todo esse povo e depois eles vão voltar para o seu Senhor. O profeta Eliseu, ele tinha uma semelhança de Jesus Cristo, né, irmãos? Eu estava meditando, eu vejo que o profeta Eliseu ele já tinha, né, uma semelhança de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38, tem aquela passagem, né, do sermão que Jesus está falando ali, né? Quando o seu inimigo vier e bater no seu lado direito, dá o esquerdo para bater. Se pedir a sua túnica, dá também a capa. Se pedir para você andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Se pedir emprestado, dá para ele. E assim por diante. Se o inimigo te persegue, ore por ele. Então ele tinha a semelhança de Jesus Cristo, o profeta Eliseu. Por isso que eu falo. Então ele pediu para que o rei desse comida ali, todo aquele exército, e depois mandasse para casa. E ali foi o que o rei fez. Deu um grande banquete para aquele povo, aqueles inimigos, né? Eles comeram e depois foram de volta para a Síria. Mas diz a passagem que ali depois, logo depois, o exército da Síria veio e cercou toda Samaria. Por isso que eu falo, não podemos ser ingratos jamais. Jamais poderemos ser ingratos. Aos olhos dos homens, tudo ok. Mas aos olhos de Deus, você vai ver lá no final o que vai acontecer. Você tem que assistir esse vídeo até o final para você ver como Deus está no controle de toda a situação. Até nos momentos que você pensa, momento difícil, você fala, não tem jeito, já era, não sei o que fazer. Mas Deus vai mostrar que tudo tem jeito.
Para Deus tudo tem jeito. E ali diz essa passagem que ali o exército da Síria veio e cercou Samaria. Cercou Samaria, que houve uma grande fome ali, porque o povo de Samaria não podia sair para fora para comprar alimento. E ali teve uma grande fome ali, que diz que até criança eles estavam comendo, porque a fome era extrema. Diz ali que o rei de Israel estava passando ali sobre o muro e escutou uma mulher falando: "Ó rei, acode-me." Aí o rei perguntou o que era que ela queria. Aí ela contou a história. Não, a gente combinou, eu e minha vizinha, de comer um filho ontem. A gente comeu e hoje era o dia de comer o filho dela. E hoje ela não quer cumprir com a promessa. Então, ali, para você ver que nós não podemos ser ingratos. Mais uma vez, eu estou falando sobre a ingratidão. Jamais poderemos ser ingratos com alguém que nos ajudou, nos protegeu, sempre, não uma vez, mas várias vezes, como o profeta Eliseu fez com o rei de Israel. E ali o rei de Israel, ele se irou muito e disse: "Hoje Eliseu fica sem a cabeça." Olha só, o homem que protegeu ele várias vezes, né, das emboscadas dos sírios, hoje ele estava pensando em cortar a cabeça de Eliseu. E ali diz que ele saiu para casa. Eu creio que ele estava pensando, né, o rei de Israel: "Hoje eu mato Eliseu, porque os nossos inimigos estavam nas nossas mãos. Ele mandou eu dar comida para eles e mandar embora. Nós poderíamos ter matado todos aqueles nossos inimigos naquele momento, mas por causa do profeta Eliseu, mandou embora." E ali diz a passagem que ele foi para a casa de Eliseu. Quando ele estava indo, Eliseu já sabia, começou a conversar ali, né, com os que estavam com eles ali, os anciões, disse: "Olha, você já está vindo ali, o filho de assassino. Se ele chegar aqui, empurrar a porta, pode lançar a porta sobre ele de volta." Antes mesmo do Eliseu falar essas palavras, chegou o mensageiro do rei de Israel. E ali diz que ele já chegou, né? Apenas ele ameaçou, não fez o que ele estava pensando, né, em cortar a cabeça do profeta, do homem de Deus. E ali ele disse, olha só o que ele disse: "Não poderias vir do Senhor." Até Deus ele colocou, né? Só poderia vir do Senhor essas coisas. E ali Eliseu, a partir do capítulo 7, vamos entrar para o capítulo 7 agora. Então disse Eliseu: "Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo à porta de Samaria." Porém, o capitão duvidou, o capitão que se encostava ali sobre o rei duvidou. Nem que Deus abrisse as janelas do céu, não aconteceria isso. Mas ali, irmãos, tinha um profeta verdadeiro, um homem de Deus. Ele disse para o homem que duvidou: "Tu verás todas essas coisas, mas não comerás." E ali diz, para continuarmos, que havia ali 4 leprosos, né? Fora da cidade de Samaria. Eles estavam ali conversando, porque os leprosos não podiam ficar dentro da cidade. Eles só poderiam ficar fora da cidade. Naquela época, a lepra não poderia se juntar com outras pessoas. E ali os 4 leprosos começaram a conversar. Olha só, Deus, ele usa quem ele quer. A pessoa pode, às vezes, na maior simplicidade, Deus usa. E ali usou aqueles
4 leprosos. Eles começaram a conversar. Se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se entrarmos em Samaria, também morreremos. E se nós for até o arraial dos sírios, se deixar nós entrar, entraremos. E se nos matar, morreremos. Então vamos. E seguiram para o acampamento, né, o arraial que estava ali cercando Samaria, dos sírios. E diz, quando eles começaram a andar lá, no arraial dos sírios, eles ouviram como se fosse um grande exército que estava vindo ali. Então os sírios começaram a falar, olha, acho que o povo de Samaria, os israelitas, alugaram alguns exércitos, mais 2 exércitos para vir. Então está vindo 3 exércitos, esse grande barulho ali. Então nós estamos perdidos. E ali começaram a fugir, mas era apenas 4 leprosos que Deus estava usando ali com grande barulho de um grande exército. E ali o povo, os inimigos, né, da Síria, fugiram tudo, deixaram tudo que tinha em seu arraial, em seu acampamento ali, comida, animais, tudo, prata, ouro, e fugiram. Diz a passagem, quando os leprosos chegaram lá, no arraial dos sírios, entraram numa tenda, comeram, beberam, e voltaram, se esconderam. Novamente foi em outro, comeram, pegaram prata, algumas vestes de roupa, voltaram, se esconderam novamente. Fora, pensaram, pode ser que seja alguma emboscada para nós. Mas não viram ninguém. Não viu ninguém, só via mesmo os animais ali, tudo pronto. Via muitas vestes pelos caminhos e eles pensaram, hoje é dia de boas novas. Não poderemos ficar aqui até o amanhecer. Se nós ficarmos aqui, nós estamos pecando contra Deus. Então vamos anunciar ao rei na porta de Samaria. E ali começaram a gritar. E ali diz a passagem que um guarda já veio, falou com eles e foi avisar o rei. E o rei mandou alguns restinhos dos animais que ainda tinha para ver se realmente era verdade. E foram ali até o Rio Jordão. Ali só via resto de roupa, tudo espalhado pelo caminho. E ali, quando voltou, aquele povo que estava faminto começou ali querer sair para procurar comida. E ali, para concluir a passagem, para nós vermos como Deus vê sempre. Deus vê o que o homem não vê. Muitas vezes nós somos ingratos, né? Mas Deus está vendo. Para você ver o que aconteceu. Os inimigos foram até Samaria, até o povo de Israel. Comeram, beberam, com a sua ingratidão, cercaram Samaria. Mas Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que tem o poder. E ali Deus, só foi Deus que fez esse grande milagre para aquele povo. E ali Deus, através daqueles inimigos, trouxe o alimento para aquele povo que estava ali com fome. E ali diz que quando aquele povo saiu da porta ali para comprar o alimento, através da profecia que Eliseu tinha profetizado, atropelaram aquele homem que duvidou da palavra do profeta. E o homem morreu atropelado. Ele viu tudo, mas não pôde comer, porque duvidou da palavra do homem de Deus, do profeta, o verdadeiro homem de Deus. Então, não podemos ser ingratos, não podemos duvidar do verdadeiro profeta, porque o Eliseu era um homem que profetizava a verdade, fazia muitos milagres, Deus fazia muitos milagres através dele, até mesmo, diz uma passagem, depois que ele morreu,
ele foi enterrado ali e teve uma guerra, jogaram o corpo de um homem e o homem ressuscitou. Então, Eliseu era um verdadeiro profeta, um homem de Deus. Então, essa é uma passagem para nós aprendermos um pouquinho da Bíblia, né? Para nós refletir também sobre a ingratidão. Não podemos ser ingratos, porque Deus vê as coisas que o homem não vê. Então, essa é uma passagem para nós refletir. Para nós entendermos o capítulo 6, nós temos que ler também o capítulo 7, para nós poder entender verdadeiramente. Amém? Que Deus abençoe, que vocês continuem meditando na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.